Olá pessoal, a gente vai ver agora a função logarítmica. Essa função ela já nasce como inversa da função exponencial. Por isso, a gente vai começar relembrando algumas coisas da função exponencial e muito do que você já tem de propriedade lá, você usa como ferramenta para você fazer o que você quiser sobre essa função logarítmica. Então, relembro que a função exponencial ela sai lá da reta toda e chega aqui no intervalo zero mais infinito. Ela está definida para ser pegar um x e levar em a elevado a x. Esse a é um número positivo e ele não pode ser 1. Num primeiro momento, a gente colocou a reta real aqui e depois a gente verificou que a imagem dessa função é exatamente esse intervalo zero mais infinito. Ela preenche todo esse intervalo zero mais infinito. Então, por isso, eu posso considerar só esse conjunto agora, no lugar do contradomínio. Dessa maneira, ela vira sobrejetiva, porque eu lembro, toda função sobre a imagem é automaticamente sobrejetiva, mas é legal considerar isso quando você tem que uma função ela é injetiva, e nós provamos que essa função aqui é injetiva, e portanto ela vira bijetiva, e daí existe a inversa. Por isso que eu estou considerando desse jeito. Logo, existe a função inversa, que sai de onde? Sai daqui do zero mais infinito e chega aqui, e deve chegar aqui em R, né? Esse aqui é o que a gente chama de um certo y. Esse y ele vai ser sempre um a elevado a x, né? E eu vou levar ele por meio da inversa aonde? No x, né? Vou levar ele de volta para o x. Tá certo? Isso é a definição da inversa, né? Então, o x é levado no y e o y tem que ser levado no x agora. Mas todo y tem essa forma. Tá certo? E eu quero que ele seja levado nesse x de volta. É isso a definição. Beleza? Aí tem uma anotação bem clássica para essa inversa aí. A anotação é a seguinte: a gente fala que essa f é menos 1 de y, a gente denota ela como sendo o logaritmo de y na base a. Então, o que é isso? Isso daqui é um x, né? Porque está aqui, ó, f é menos 1 de y é um x, tal que o y tal que o a elevado a x seja o y. Então, é isso que define aquele logaritmo que você está acostumado lá. Então, log de um y na base a vai ser o y tal que a elevado a, vai ser o x, desculpa, log de y na base a vai ser um tal número com a seguinte propriedade: o a elevado a esse número vai ser o y. Tá beleza? Tá bom, então. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a função exponencial, antes de continuar aqui com a logarítmica. É que é o seguinte, ó. Você, desde o início, você já poderia estar fazendo a função exponencial já chegando aqui em zero mais infinito, se você tivesse feito de uma outra maneira, que é o que eu pedi para vocês olharem lá na referência. É a seguinte, lá você define o que seria um número elevado a um natural. Certo? Você faz isso aqui por indução. Aí depois, você prova muitas propriedades para esse camarada aqui. Aí dessa maneira isso vira uma sequência de números. Né? Que sequência é essa? A elevado a zero, que você tem que assumir que é 1, não tem jeito, você verifica lá, ó, vai ter que ser 1, A elevado a zero. Aí A elevado, quer dizer, aqui não tem o zero, né? Porque os naturais aqui eu vou considerar a partir do
do 1. Mas se eu considerar o 0 ali, o A elevado a 0 vai ter que ser 1, não tem jeito. Aí A elevado a 1 vai ser o próprio A elevado a 2. É assim que você vai fazendo por indução. É assim que faz lá. Beleza? Aí depois, e muitas propriedades você tira dessa sequência aqui. Aí depois você se utiliza isso para definir o A elevado a Z, onde Z é um número inteiro. Tá certo? Aí depois você faz A elevado a P sobre Q. Ou seja, isso daqui é um número racional. Então A elevado a um racional. Aí depois você faz para A elevado a um certo irracional. Aí dessa maneira você já sabe o que iria ser o A elevado a X qualquer, né? Certo? E em que sentido isso daí eu posso considerar, né? Quando eu posso considerar isso e tal. E daqui que vai nascer aquela raiz que você conhece. A partir daí ela vai aparecer a raiz. Raiz Q de A elevado a P. Ela vai nascer a partir desse camarada. Aí a gente define esse. Uma vez eu conhecendo bem esse, aí eu vou definir essa coisa. É isso, tem muita coisa que é feito lá. Aí daí, ó, o caso em que o A é 1, você tira de toda essa coisa que é essa sequência constante. Mesmo se eu considerar no lugar de N, se eu considerar A elevado a X, você prova lá que o A, quando A é 1, isso aqui é constante igual a 1. Então, por isso que a gente tirou daqui o 1. E o caso em que o A é negativo, aí a gente viu que em alguns casos isso daqui não vai dar um número real. Então, não serve para a gente. Por isso que a gente tirou o caso A negativo. Então, são as propriedades que você tem que ver lá, que eu pedi para vocês verificarem. Vocês vão ser professores de matemática, pesquisadores, sei lá. Você tem que fazer isso aí. Tá bom? Você tem que ser um perito. Tá? Eu não vou conseguir fazer tudo aqui, mas pelo menos eu tenho que conversar com vocês sobre isso. Falar a verdade, né? Vamos dizer assim. Então, vai lá, dê uma olhada. Beleza, tem uma coisa bacana que você prova lá, para aquela sequência A elevado a N, e tem uma outra coisa legal que você já vê lá, você já vai começando a lidar com sequências, que você vai precisar estudar bastante sequência de números reais. Ela já aparece, porque esse aqui é um tipo de sequência, A elevado a N. Essa sequência aí, ó, aí a gente denota assim, N para ser natural. Essa sequência ela tem uma propriedade bacana aqui, que é o seguinte, ó. Os naturais eles estão aqui desse lado da reta real. Isso aqui é a reta real, né? Os naturais estão para cá. Para todo ser positivo, sempre existe um número natural aqui. Para todo ser positivo, sempre existe um número natural, tal que A elevado a N ganha desse C. Certo? Essa é uma das propriedades que ele faz lá. Nesse caso aqui, ó, aí de novo, para todo ser positivo, todo ser aqui para cima, aí agora é diferente. Né? Sempre existe um natural que perde para esse C. Para todo ser positivo, sempre existe um natural que perde para esse C. De modo que você já vê que a coisa está tendendo mesmo para cá. Tá certo? Depois você acaba vendo que preenche tudo isso aqui, esse intervalo de cima. Bom, pelo menos para o natural você já está vendo que o que está acontecendo com essa sequência aí. Né? Tá bom? Então, é isso. São muitas coisas. Fica aí a missão para vocês estudarem lá. Agora, vamos voltar aqui para a nossa função logarítmica. Relembrando o gráfico da função exponencial. Se o A é maior do que 1, ela é crescente desse jeito. Ela passa sempre aqui, né? Ela não tem raízes reais e, portanto, isso daqui nunca toca o eixo X. Ele se aproxima muito do eixo X, mas nunca toca. O eixo X é uma assíntota desse gráfico. Do mesmo jeito aqui, agora o A entre 0 e 1 ela é decrescente e ela nunca toca o eixo X, não tem raízes, né? Beleza. Aí como é que eu sei o gráfico da função logarítmica? Aí é aquilo lá que eu mostrei para vocês. Você primeiro desenha aqui a função identidade. Vamos botar aqui a função identidade. E leva o ponto nele mesmo. Certo? Você pode desenhar um quadrado aqui, grande,
e coloca ela como a diagonal do quadrado. Em topologia diferencial, ela é olhada desse jeito. Beleza. Aí, depois que você faz isso, aí você olha isso aqui como um espelho. Aí essa parte, aí como é que vai acontecer o negócio aqui, né? Essa parte vai refletir para cá. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Essa parte vai refletir para cá. E essa outra para cá. Então, essa aqui é o reflexo dessa, olhando isso como espelho. E essa aqui é o reflexo dessa parte. Então, isso daqui é o gráfico da função. Qual é a função aqui? Log de x na base A. Certo? Beleza. E aqui, ó, agora eu vou refletir esse todo para cá, é mais fácil, né? A reflexão aqui é mais fácil. Uma coisa aqui desse tipo aqui, sei lá. Beleza? E então esse daqui é a função log de x na base A, quando A é maior do que 1 e aqui quando A é entre 0 e 1. Aí você vai ver que aqui eu já troquei a letra, que eu estava usando y aqui, né? E aqui que eu estava usando isso. Não importa. É o seguinte, o que você tem que entender é que o número que eu coloco aqui, a letra que eu coloco aqui, ela deve ser o quê? O cara do domínio. E os caras do domínio são o quê? São números positivos. Ou seja, essa função aqui, quando eu coloco esse cara tem que ser automaticamente uma coisa positiva. Aqui, ó. Tem que ser uma coisa positiva. Não pode ser zero em hipótese alguma. Tá certo? Então, ó, se isso aqui, se nunca eu posso pegar x igual a zero, isso significa que o gráfico da função logarítmica não deve intersectar mesmo o eixo y, porque só intersecta o eixo y quando eu posso pegar o x igual a zero. Lembrem disso. Então, ele não intersecta o eixo y, de modo que o eixo y passa a ser uma assíntota para esse gráfico. Aqui também, o eixo y é uma assíntota para esse gráfico. Tá certo? E deveria ser, porque de acordo com o fato de x, o eixo x ser assíntota para exponencial, e de acordo com essa propriedade aí do espelho, vamos dizer assim, então isso daí vai ter que acontecer, não tem jeito. Tá certo? Então, ela não intersecta o eixo y em hipótese alguma. Por quê? Porque só intersecta o eixo y se eu puder pegar o x igual a zero, mas não posso. Tá aqui, ó. Beleza. Raiz. A raiz deve ser o 1 aqui, ó, de acordo com a nossa... o nosso espelho aí. Mas daí como é que você faz? Você faz aqui, ó. Vamos lá. Raiz. Raiz é o valor que anula a função, né? Qual é o cara do domínio que anula a função? Aí você usa a definição, vai ser A elevado a zero é igual a x, e isso, lá das propriedades lá desse camarada, o x tem que ser 1 em qualquer caso, em qualquer um desses dois casos. Então a raiz é sempre 1. É esse camarada aqui. Beleza? Monotonismo, eu já sei, mas vamos fazer aqui o monotonismo só para brincar um pouquinho. Monotonismo, eu já sei. Se o A é maior que 1, ela é crescente. Se o A está entre 0 e 1, ela é decrescente. Então vamos fazer a conta analítica. O que você faz? Você pega x1, x2 pertencentes ao domínio da função. Qual é o domínio da função? É esse aqui. No intervalo 0 mais infinito. Certo? Aí você pega aí tais que, né? Ele seja, por exemplo, um seja menor do que o outro. Você tem que pegar isso aí, não tem jeito. Certo? Aí o que você prova? Bora lá. O x1. Quem é o x1? Bom, deixa eu fazer em algum lugar aqui. O log de x1 na base A vai me dar um certo y1. Então, x1 é um certo A elevado a y1. Certo? Esse é o x1. Aqui. Aí agora você bota x2 aqui e aqui y2. Então, o x2 é um certo A elevado a y2. Certo? Então, quem é o y2? Coloca x2 aqui e coloca y2 aqui. Beleza?
Esse é o y2. Eu só troquei o valor desse. Beleza. Aí, cara, aí você vai analisar. Ó, isso daqui é uma função exponencial. Certo? O que isso implica? Isso implica duas coisas. Isso vai implicar o y menor que o y2, se o a for maior do que 1, e vai implicar um y1 maior que o y2 se o a tiver entre 0 e 1, né? Por quê? Bora lá. Função exponencial. Se o a é maior do que 1, ela é crescente. Então, se isso aqui está acontecendo dessa maneira, então o y1 tem que ser menor que o y2. Opa, beleza. Nesse caso, se o a está entre 0 e 1, a função exponencial, essa daqui, é decrescente. Então, se isso está acontecendo, esse cara tem que trocar, né? O y1 tem que ser maior que o y2. Beleza, então ok isso aqui. Aí daí, ó, o que está dizendo? Mas quem é o y1? O y1 é a imagem desse camarada. E o y2 é a imagem desse camarada. Aqui, ó. Então, x1 menor que x2. Imagens, manteve o sinal. Então, a função logarítmica, de fato, ela é crescente. x1 menor que x2. Trocou o sinal das imagens. Trocou o sinal das imagens. Então, ela é decrescente. Só resta você escrever aí para me ajudar aqui nessa aula. Injetividade. Como é que você faz a injetividade dela? É igual como eu fiz na aula anterior. Você pega, né, x1 igual a x2, fala, aí você vai usar a injetividade da exponencial, vai recair algo desse tipo. Fica aí como exercício para você provar. Exercício, prove que a função logarítmica é injetiva. Certo? E é claro que ela vai ser sobrejetiva também. Então, portanto, ela tem uma inversa. Quem é a inversa da logarítmica? Vai ser a exponencial. Fica aí para você verificar. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Tem mais coisas, mas não dá para fazer tudo, né? Então, conversa acabou. Valeu, um abraço.